É uma coisa interessante que às vezes vira uma quase tentação quando alguma universidade, até brasileira, me pede, por uma razão ou outra, um currículo. Uma quase tentação é pôr no meu currículo que eu nasci no mesmo ano, no mesmo mês, 5 dias depois de Dom Paulo. Tem o mesmo nome. E tenho o mesmo nome. Eu só não cheguei a cardeal. Dois homens de muita fé, podemos festejar. Dois Paulos, uma só intenção, que é deixar outra lição. Um prega a oração, o outro a educação, a paz em profunda união, a terra encontra o céu. Dois homens, mesma caminhada, na luta de aprender. Paulo Freire e Paulo Evaristo Cardeal Arnz foram militantes do Esperançar aqui em São Paulo, no Brasil, na nossa América, em todo o planeta. O Esperançar significa apostar tudo na organização popular, na escuta atenta do povo, em estar com o povo. Os dois Paulos andaram muito pelas periferias da cidade de São Paulo e ali, junto com o povo, escutando as necessidades do povo, ajudaram a formar coletivos populares, associações de bairro, círculos de cultura, e essas organizações permanecem até hoje. Eles viveram tempos de medo, mas também tempos de ousadia, de compromisso com os esfarrapados do mundo. É isso que nós temos que levar à frente, pegar esse bastão e continuar nessa luta, nesses momentos tenebrosos que nós estamos vivendo hoje. Então essas lições não podem ser esquecidas. Esse país não é só o país da indigência, da boçalidade, do fascismo, das milícias. Esse país também tem os seus heróis. E os Paulos estão entre eles. Esses dois Paulos nunca fizeram tanta falta como agora. Dom Paulo e Paulo Freire foram, acima de tudo, animadores de alma, nos enchiam de esperança. Paulo Freire é um intelectual cuja importância transcende as fronteiras nacionais. Ao relacionar a educação, aprendizado com libertação, a sua pedagogia do oprimido funciona como um antídoto à ignorância como mecanismo de opressão. O trabalho do Paulo Freire é para mostrar como quebrar a relação simbiótica entre desigualdade extrema, segregação social, opressão política e ignorância do povo. E o caminho que o Paulo Freire mostra é o caminho da luta. É só o povo em processo de libertação que se abre para o conhecimento. O nosso Paulo Freire é um pedagogo da libertação, né? Ele, digamos, tem uma contribuição que é inestimável ao mostrar, né, que na vida cotidiana a população pobre, trabalhadora, assalariada, né, é a partir da sua vida cotidiana e da sua autorreflexão que ela pode avançar tanto no processo pedagógico quanto
da emancipação. Isso tornou o Paulo Freire, digamos assim, mundialmente conhecido. Nunca tive uma relação direta com Paulo Freire, mas a obra dele me influenciou profundamente. Tão profundamente que quando fui trabalhar no Ministério da Cultura, como secretário da Cidadania Cultural, pensando em um programa para a descentralização da ação cultural do Ministério pelo Brasil, que resultou no programa Cultura Viva e nos Pontos de Cultura, eu me inspirei em Paulo Freire, puxando lá do movimento da cultura popular do Recife e dos círculos de cultura, antes que Paulo Freire até tivesse desenvolvido o seu método pedagógico. O método era desenvolver a consciência crítica do alunato e também dos professores. Foi uma lição de direitos humanos. As pessoas aprendiam de fato e baseado na amorosidade. Eu vi essa influência nos tempos de PUC, né? Quando as ideias de Freire permeavam todas as esferas da universidade, quando nos mobilizavam, por exemplo, para o trabalho voluntário nas periferias. Ele era um homem absolutamente transparente. E essa transparência, essa franqueza, essa autenticidade, é que permitiam a dialogicidade, o diálogo que ele tanto perseguiu e praticou. Era fácil dialogar com Paulo Freire, porque havia uma coerência entre o que ele pensava e fazia. Ele foi ser diretor de educação, departamento de educação do SESI. Lá ele fez um trabalho notável com os operários das indústrias textil, açucareira e também com os pescadores das praias de Pernambuco. Com eles, Paulo diz, eu aprendi muita coisa. Eles me disseram uma das coisas mais importantes que eu aprendi, que não me interessam as respostas, o que interessa é a pergunta. Que falar sobre aquilo que eles não perguntaram, nada contribui para eles na vida profissional, na sua vida afetiva, na sua cotidianidade. Como professor, se descobriu um aprendiz e levou a todos os professores, professoras, esse seu papel de aprendizado com educando, a alfabetização que não ensinava apenas a escrever um nome, a ler as palavras, mas que dava uma nova perspectiva para a leitura de mundo, fazendo de cada um sujeito da sua própria história. E tudo isso é o resultado do trabalho extraordinário que Paulo Freire realizou no seu tempo e deixou como legado em nosso país. A política de educação na cidade de São Paulo apresenta dois momentos, antes e depois de Paulo Freire. No auge da ditadura, eu costumava brincar quando era chamado para algum ato político, para alguma manifestação, eu perguntava, Dom Paulo vai? Se a resposta fosse positiva, eu dizia, eu também vou. Dom Paulo era um homem de uma coragem pessoal extraordinária. Eu vi, que estava próximo a ele, que num sequestro de um famoso empresário, ele foi bem perto, ele se colou à casa onde polícia e sequestradores estavam e ele negociou a liberdade do empresário. E um cônsul chileno que com ele estava perguntou, o senhor não tem medo que aconteça algo? E ele falou, eu não tenho tempo para pensar em mim mesmo. Esse era Dom Paulo. Alguém que era capaz de, ao mesmo tempo, possibilitar uma universidade autônoma, acolhendo professores perseguidos, impossibilitados de dar aula em outras universidades, como o caso de Florestan Fernandes, Ottaviani e do próprio Paulo Freire. Os dois têm uma chave comum, a autonomia. Dom Paulo, uma pastoral de autonomia, e Paulo Freire, uma pedagogia da autonomia, que se cruzam e que se complementam. Dom Paulo nunca impôs, ele propôs. O Paulo Freire também
faz a proposta. Eu lembro muito de Dom Paulo dizendo nas assembleias para o povo: tudo que vocês trouxeram já está aprovado, pelo simples fato de vocês terem trazido. Mostrando dentro daquele princípio do Paulo Freire de que o povo não é ingênuo e de que o povo tem que ter autonomia de pensamento. 2 guerreiros, 2 homens do povo, amantes do esporte e do futebol. Paulo Freire era santinha, daqueles fanáticos de ir ao campo. Dom Paulo nem precisa dizer, ele mesmo se vangloriava. Corintiano, graças a Deus. Salve o Corinthians! São lutadores imprescindíveis que sempre animaram a militância dos movimentos populares. Há 30 anos atrás, em 1991, Paulo Freire visitou o nosso assentamento, Conquista da Fronteira, em Ulha Negra, Rio Grande do Sul, na abertura da primeira turma de educação de jovens e adultos conduzidas com a nossa pedagogia sem terra, aprendida de Paulo Freire. Já Dom Paulo, que viveu intensamente a opção preferencial pelos pobres, sempre fez questão de afirmar o seu lado na história. E evidentemente que esse lado sempre foi ao lado do povo brasileiro. E num belo gesto de coragem, fez questão de colocar o boné do MST na homenagem a Santo Dias em uma das suas últimas aparições públicas. No dia em que o meu marido morreu, ele cuidou dos meus filhos, ficou o tempo todo com meus filhos no carro dele. Dom Paulo sempre nos apoiou na comunidade, nos trabalhos, nas lutas. Na ocasião do assassinato de Santo Dias, Dom Paulo nos amparou desde quando o corpo do meu pai chegou no IML e os policiais queriam sumir com o corpo dele e diziam que ele era um indigente. Dom Paulo interviu e fez com que meu pai fosse velado na Igreja da Consolação e um cortejo com mais de 30.000 pessoas acompanhassem o corpo até a Igreja da Praça da Sé, onde realizou uma missa de corpo presente. O que dizer de Dom Paulo? Nos momentos difíceis da vida do Valdemar, ele estava presente em nossas vidas, grande apoiador e incentivador da pastoral operária. 2 ocasiões são marcantes para mim. A primeira em 1973, quando celebrou missa que chamou de Celebração da Esperança em memória de Alexandre Vanucchi Leme, estudante morto pelos militares, cujo corpo não foi encontrado até hoje. E em 1975, quando celebrou o acto ecumênico na Catedral da Sé em honra a Vladimir Herzog, jornalista torturado e morto no Doicore de São Paulo. E Dom Paulo Evaristo Agnes foi convidado para fazer uma palestra para nós. Ele chegou, nos cumprimentou e disse: "Vocês me convidaram para fazer uma palestra para vocês, uma exposição para vocês, mas eu não vou fazer. Eu quero ouvir vocês a partir da informação que vou passar." E ele nos informou que estava vindo do DOPS e que viu o corpo do Vladimir Herzog pendurado numa janela, enforcado. A repreensão acusava que teria sido um suicídio, mas é claro que Dom Paulo não acreditou na forma como ele colocou para nós aquela informação. Eu tinha 9 anos naquela época, estava sobre uma tempestade de emoções com tudo que vinha acontecido e via minha mãe muito fragilizada. A imagem que eu fiquei daquela época, daquele dia, foi de Dom Paulo abraçando e confortando a minha mãe no seu desespero. Ali nascia uma pessoa que se tornaria uma referência na minha vida.
E eu me tornei um grande admirador de tudo que Dom Paulo fez. Entre as várias grandes marcas deixadas por Dom Paulo, eu ressalto o livro Brasil Nunca Mais, que relata e denuncia as atrocidades praticadas ao longo de 21 anos da ditadura militar. Ainda no final da década de 70, ainda a ditadura vigendo. E ele realmente revelou para o mundo, né, as violações aos direitos humanos, os crimes de lesa humanidade que estavam se dando no país, né, e ele se expunha, ele visitava os presos. Dom Paulo Evaristo Arnes foi incansável na luta contra a violência da ditadura militar, contra o desaparecimento e assassinato de presos políticos. Era um ato de extrema coragem. Os estudantes que lotaram a catedral, lutadores dos direitos humanos, advogados, eles foram para lá sabendo que poderiam ser presos e levados para o mesmo doicode onde Alexandre tinha sido supliciado. Dom Paulo salvou minha vida. Se eu estou aqui hoje, é porque Dom Paulo invadiu a sede da UBAN quando Alexandre Vanucchi foi morto e impediu que eles me matassem. Dom Paulo que esteve à frente da luta pela anistia no Brasil e que estendeu a sua proteção aos perseguidos a diversos países da América do Sul. Me sacó 2 veces de la prisión en São Paulo. Una fue en el año 75 y otra fue en el año 81. Y don Pablo siempre estaba presente en la defensa de los derechos humanos a nivel latinoamericano, junto con el grupo Clamor, con el reverendo Jaime Wright. Eu gosto de lembrar que na democracia que temos hoje, as visitas ao presidente Lula foram duramente cerceadas. Um prêmio Nobel da Paz foi recusado, Leonardo Boff foi, por muito tempo. E naquele pior período da ditadura, Dom Paulo conseguia isso sem autorização de ninguém. Ele aparecia na porta do presídio com a sua autoridade, sem nenhuma autorização especial, e deixavam entrar. Dom Paulo Evaristo Arnes foi aquele que nos apoiou, sustentou, animou durante os 4 anos de prisão dos frades dominicanos. Isso está contado em vários livros meus, como Batismo de Sangue, Diário de Fernando, Cartas da Prisão. Eu me lembro constantemente do amparo que ele deu aos perseguidos políticos nos anos de chumbo da ditadura militar. E Dom Paulo realmente assumiu naquela época uma postura que não é qualquer chefe de igreja que tem essa coragem que Dom Paulo teve. Mas eu gostaria de lembrar Dom Paulo como um dos mais importantes atores da transição política. Quando em 1971, eu voltei da França, depois de fazer o meu doutoramento, eu fui assistir uma missa em Campinas e eu fiquei atemorizado, porque eu disse, o cardeal vai sair daqui preso. E, qual era a veemência e a clareza sobre o momento da ditadura que Dom Paulo se referia. Dom Paulo, com sua voz mansa, botava os autoritários, os ditadores, os torturadores em seus devidos lugares. Pelo educador Paulo Freire, aprendi a ter o olhar que a educação precisa estar ao lado daqueles que são os últimos da fila. Paulo Freire sempre dizia que a leitura do mundo antes das palavras não era simplesmente uma estratégia de ensino, mas era, sem dúvida, para se admitir que não é tão simples a leitura concreta do mundo real, que esse é um processo que ele é decididamente coletivo, por isso que ele dizia que ninguém ensina ninguém, as pessoas aprendem em comunhão. Era admirável a sua clareza de análise do mundo,
Inquieto e instigante, buscava coerência entre sua prática e os seus escritos, mostrando-se indignado com as injustiças sociais. Paulo Freire, para mim, elaborou um dos conceitos mais importantes, que é o do opressor introjetado. Todos nós temos, de alguma forma, o opressor introjetado, especialmente nesta sociedade brasileira tão injusta, desigual e escravocrata. E contra isso, as suas ideias são fundamentais. Ele e a teologia da libertação se interpenetram, pois ambos lutam pela liberdade, pela conscientização do homem, pela libertação do homem de si mesmo. É muito importante ressaltar o peso que a sua pedagogia libertadora tem na história do Brasil. Graças a ela, muitos dos nossos excluídos e oprimidos conquistaram o seu protagonismo político. Eu destaco aí a figura de Lula. Sempre digo e repito, não haveria Lula presidente sem Paulo Freire, as sementes plantadas por ele, porque até Paulo Freire os movimentos populares eram monitorados por pequenos burgueses, intelectuais de esquerda, mas não eram eles que assumiam o protagonismo, e Paulo fez com que dessem esse importante passo. Eu fui ao Instituto Interamericano da Costa Rica fazer um curso de educação em direitos humanos e fiquei surpreso pela forma como me tratavam, pelo simples fato de eu trabalhar com D. Paulo. Só faltou me estender em tapetes vermelhos. Aí me dei conta do quanto esse homem era importante para a América Latina como um todo. Ele encarnou aqui, na sua atuação pastoral, como cardeal, uma verdadeira revolução. Balançou as estruturas da Igreja Católica e chegou às bases das comunidades cristãs, religiosas. Mais de uma vez, em encontros internacionais, representei D. Paulo, para a grande surpresa dos companheiros que diziam: nunca se viu uma mulher representar um cardeal. Mas para ele isso era natural. Fazia parte do que ele chamava o seu clero feminino. D. Paulo era um grande organizador e organizou a Igreja de São Paulo para enfrentar a opressão e as desigualdades sociais. E me lembro aqui que ele disse o seguinte: não há mais necessidade de se ir para a África ou para a Amazônia. É possível e é necessário que sejamos missionários aqui mesmo, que era preciso que se debruçasse sobre a cidade de São Paulo, sobre essa cidade tão desigual, que bastava atravessar a rua e nós já teríamos do lado de lá a pauta, se nós quiséssemos estar a serviço de dar a palavra a quem não tinha esse direito. Num dia, perto dele, ele pôs a mão no meu braço e falou assim: professor, só duas coisas são fundamentais na vida. Seja alegre e ajude os outros. E a graça maior da minha vida, que eu não canso de agradecer nessa idade em que estou, 82 anos, é de que eu conheci um santo, um homem de Deus, um profeta. D. Paulo agarrou para valer a mensagem de Jesus. Ele tinha mesmo o cheiro das ovelhas, misturado com o povo. D. Paulo sempre amou o povo da rua. E quando recebeu dos budistas o prêmio Nirvana, o prêmio pela paz, ele não hesitou. Viajou ao Japão, foi até Tóquio receber o prêmio. E voltou ao Brasil, para São Paulo, onde se encontrou com o povo da rua. E juntos decidiram qual seria o destino daquele prêmio.
E assim nasceu a Casa de Oração do Povo da Rua. Cardeal de São Paulo que foi muito além de falar sobre a teoria da libertação. Ele a praticou diariamente. Eu o visitei um dia antes dele falecer, no Hospital Santa Catarina, e ele estava assim, lúcido, e disse que agradecia muito a Deus por tudo. E o que mais ele agradecia era o fato de ter sido padre. Ele não disse que era o fato de ter sido cardeal, nem de ser doutor da Sorbonne, pela Sorbonne na França, mas ter sido padre. Ah, como faz falta Dom Paulo, para nos guiar, para nos indicar e nos encorajar nesses momentos tão difíceis. Pastor dos oprimidos, pastor da liberdade, pastor da democracia. Dom Paulo ficará na história como o bispo dos excluídos, o bispo dos movimentos populares, o cardeal que teve coragem de vender o Palácio Episcopal para que o dinheiro fosse aplicado na construção de centros comunitários na periferia. Enfim, alguém que realmente abriu a Igreja do Brasil para a defesa intransigente dos direitos humanos e para a denúncia da ditadura. Nós estávamos no Conselho Político de Educação e Direitos Humanos discutindo uma homenagem a Dom Paulo. E a gente resolveu, então, fazer uma homenagem, dar um prêmio para o Dom Paulo. Foi quando surgiu a ideia de por que a gente não cria o prêmio Dom Paulo Evaristo Arnes, para a gente poder dar para todas aquelas pessoas que, de alguma forma, continuam lutando por direitos humanos, por uma educação inclusiva, por uma educação pautada nos valores dos direitos humanos. E assim nasceu o prêmio Dom Paulo Evaristo Arnes da Prefeitura de São Paulo. Nós conseguimos, numa lei federal, como deputado federal, uma lei de 2012, que o Congresso Nacional aprovou por unanimidade essa lei, atribuindo a Paulo Freire o título de patrono da educação brasileira. E há uns 2, 3 anos atrás, uma proposta legislativa da sociedade, de parte de um grupo da sociedade, encaminhou ao Senado uma proposta legislativa para se cassar esse título de Paulo Freire. Veja a que ponto chega a sanha, né, fundamentalista dessa direita bolsonarista que, lamentavelmente, está deixando o país numa situação, né, de verdadeira tragédia. Que a perseguição que ele sofre hoje, vocês não tenham dúvida, é porque ele foi um dos que primeiro dizia e mostrava de que a educação não é neutra. A educação, ela traduz sempre e necessariamente um ato político. Gratidão, Paulo Freire e Dom Paulo Evaristo Arnes, por nos ensinarem a gostar de ser gente como sujeitos da história e de entender que nós fazemos a história com o outro e não para o outro e nem sobre o outro, e que ela precisa ser uma história de boniteza, de belezura. Boniteza e belezura que se corporeificam quando a gente promove a justiça social, a bondade, a igualdade de direitos. São 2 seres humanos que estarão sempre presentes entre nós, porque tiveram suas vidas voltadas a nos ensinar a importância do conhecimento, da compreensão e ação na realidade, para a conquista de nossos direitos, o respeito à nossa dignidade e à nossa liberdade. Eu gosto muito de uma afirmação que é atribuída ao Leonardo Boff, num dos seus textos, em que ele diria que Jesus era tão humano que só poderia ser divino. E eu me permitiria transplantar, de alguma forma, essa afirmação para os nossos 2 Paulos. Portanto, que esses 2 Paulos, que herdaram o nome
do grande apóstolo e combatente Paulo, nos abençoe lá do céu, junto a Deus, onde se encontram, e como dizia Dom Paulo, e como expressava Paulo Freire, nos deem muita coragem. Paulo pede professor, ensina o povo a ler. Paulo com P de pastor, cuida do povo a sofrer. Paulo pede professor, ensina o povo a ler. Paulo com P de pastor, cuida do povo a sofrer. Dois Paulos que andaram sobre o mesmo trilho, com o mesmo brilho que só os grandes têm, germinando o saber, ajudando a sua gente, belezurando na vida o bem, germinando o saber, ajudando a sua gente, belezurando na vida o bem. Paulo pede professor, ensina o povo a ler. Paulo com P de pastor, cuida do povo a sofrer.